Aquário marinho é caro e precisa ganhar muita grana? Bom, prefiro dizer que aquário marinho é estudo e paciência. Aquário marinho pequeno de corais simples ou grande de corais exigentes? Prefiro simular o mais próximo possível do ambiente dos recifes de corais, independentemente do tipo de aquário. Se você quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho bonito, saudável e que chegue o mais próximo possível dos maravilhosos recifes de corais, então bora com a gente em mais um vídeo da série Aquário Marinho de A a Z. Aquário Marinho de A a Z com Thiago Prado, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no Amantes do Aquarismo. Então, bora lá! Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série Aquário Marinho de A a Z. No episódio de hoje, pessoal, vamos falar sobre os maravilhosos recifes de corais e vamos falar disso porque é muito importante para vocês entenderem tudo que compõe o nosso aquário marinho. Lembrando, o episódio de hoje é o segundo episódio geral da série Aquário Marinho de A a Z e está dentro do módulo planejamento, importantíssimo para quem quer montar aquário. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho dos mandamentos do aquarismo? Não conhece os mandamentos da série Aquário Marinho de A a Z? Não. Pera aí que eu vou dar um jeitinho nisso. Mandamento 1. Terás paciência, estudará bastante e terás muita dedicação. Aquário marinho não é ser caro ou difícil, sim um exercício de paciência, estudo e dedicação. Mandamento 2. Pensará sempre na qualidade, não na pressa ou quantidade. Prefira juntar grana por mais tempo e comprar algo melhor do que mais barato. Mandamento 3. Simularás o mais próximo possível do ambiente natural desses animais, como os maravilhosos recifes de corais. Aquário marinho significa simular os recifes de corais e o incrível oceano, e com isso, cuidar da qualidade da água para automaticamente cuidar dos nossos animais. Mandamento 4. Não serás um grande preguiçoso, fará todos os testes e manutenções corretamente. Bom, agora que você está evangelizado aí pela série, vamos começar o vídeo? Então, bora lá! Pessoal, antes de mais nada, eu quero falar por que esse vídeo é importante. Eu percebi muito que as pessoas montam aquários de forma automática. O que isso significa? A pessoa monta sem saber para que é aquilo, por que aquilo é importante. Muita gente fala, você está enchendo o aquário de produto, disso, daquilo, não precisa de tudo isso. As pessoas simplesmente não entendem. Então, percebendo isso, a gente vai falar um pouquinho sobre os recifes de corais e vou mostrar para as pessoas o que cada coisa que a gente coloca dentro de aquário marinho significa e tenta reproduzir na natureza. Assim você vai aprender, depois de todos os vídeos aí dessa série Aquário Marinho de A a Z, vai voltar nesse vídeo, em cada um daqueles vídeos, vídeo de skimmer, vídeo de bomba, tudo, você vai voltar nesse vídeo depois para você entender tudo como isso compõe esse incrível sistema que é o aquário marinho. Bom, a primeira coisa é entender o que é o recife de coral. Thiago, eu sei o que é recife de coral. É aquelas rochas lá que tem uns corais e tal. Bom, você acha que sabe o que é um recife de coral, mas você vai entender que na verdade é muito mais do que só um monte de coral lá, um monte de peixe, umas rochas. Na verdade, vamos tentar separar os recifes de corais em 8 grandes etapas. A primeira etapa são os animais que compõem lá, que são os próprios corais, peixes, crustáceos, moluscos. A segunda etapa é a superfície, onde ficam principalmente os corais e outros animais que não se movem, que são as rochas e a areia substrato. A terceira grande etapa, que muitas pessoas não sabem a complexidade que é a água. Não, a água não é só esse negócio transparente, tem muito mais coisa dentro da água. A quarta grande etapa é a circulação. Não, a água do mar não fica parada e acontece vários processos que vocês vão entender e que são muito importantes para a gente montar aqueles maravilhosos recifes de corais dentro do aquário. Na verdade, a circulação é muito mais importante, não é só para limpar o aquário e oxigenar, não. Tem muito mais coisa e você vai aprender aí. A quinta grande parte é a filtragem. Nos oceanos acontece um pouquinho diferente do que acontece aqui no aquário. A gente tem que reproduzir algumas coisas que tem no oceano, mas a gente vai falar sobre isso. A sexta grande etapa é a temperatura, que é muito importante, vocês também vão entender isso. Depois vem a iluminação, que não é só o sol bater e pronto, acabou. Tem uns processos também muito importantes que acontecem aí. E no final a gente fala também de alguns seres além dos animais que compõem. Aí também tem algas e tem várias outras coisas importantes que é bom entender não só como é que funciona isso lá nos recifes também, como nos nossos aquários. Bom, pessoal, o mar não é feito só de recife de coral. Suspeitei desde o princípio. Na verdade, o mar é muito grande e os recifes de corais ficam em áreas específicas, normalmente nas áreas tropicais, que são um pouquinho mais quentes. Se vocês verem o mapa aí que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver que tem meio que uma linha e fica justamente boa parte deles nessas zonas tropicais. E é que ficam recifes de corais. Tem recifes de corais enormes, tem outros que são menores. E esses grandes recifes de corais, pessoal, são compostos por centenas de seres diferentes, como falei para vocês, os próprios corais, moluscos,
crustáceos, peixes, outros seres como algas, bactérias, tem dezenas de coisas. E sim, os corais são animais. Para quem não sabe, corais também comem. É? Sabia não? Coral come, coral tem organismo e tudo mais, então é um pouquinho mais complexo do que parece. Tem gente que acha que é planta, tem gente que acha que é alienígena, não. O coral também é um animal. E todos esses corais e esses animais que ficam, eles ficaram milhões de anos se desenvolvendo para ficar naquele ambiente lá, e não surgiu de um dia para o outro. E os animais estão acostumados, e uma coisa leva a outra. Os corais e as rochas e tal servem de abrigo para alguns peixes e tudo mais, então é um grande sistema que funciona em harmonia. Lembra o filme Procurando Nemo? Eles falam assim, você não pode sair do Recife de Coral de jeito nenhum, aquele vasto oceano lá, tudo. Eles ficam com medo de sair. Olha! Anda, Nemo, até onde você vai? Bom, meu pai disse que é perigoso aí. É mais ou menos isso que acontece também com os animais aí dentro dos recifes de corais. Bom, e agora que a gente fala um pouquinho disso, fala um pouquinho da temperatura rapidinho, vamos começar falando dos animais que compõem recife de coral? Então vamos lá para a primeira grande etapa, que são os animais. Um dos primeiros animais aí que compõem os recifes de corais é, como a gente falou, os corais, obviamente, né? Não me diga! E os corais são animais, para muitas pessoas que não sabem, sim, eles são os animais, pessoal. Apesar que eles também se comportam um pouquinho como planta. Como assim, Thiago? Planta é animal? É planta, não é? Só bagunça. Vocês mais pra frente vão entender isso, mas o coral, ele é um animal, ele tem organismo, ele tem tecido. Alguns corais têm esqueleto, tem outros corais que não têm esqueleto. Mas além disso, ele também faz simbiose com uma coisa chamada zooxanthella, que é um dinoflagelado que se comporta como se fosse uma alga, uma planta assim. Eles vivem em harmonia entre si. Então sim, pessoal, assim como qualquer animal, o coral precisa se alimentar. Tem algumas formas de se alimentar. Primeiro é absorvendo nutrientes da água. Segundo é fazendo essa simbiose aí com as zooxanthelas, que acabam fazendo simbiose e liberam uma substância para os corais absorverem. E também tem as boquinhas dele, os pólipos e tudo mais, são boquinhas pequenininhas, bem pequenininhas, que comem coisas que estão na água, em suspensão na água. E agora, para quem tá achando o coral estranho, né, tá falando, mas como assim, né? É um animal mesmo? Bom, pessoal, o coral, como eu mostrei pra vocês, ele é um organismo, ele tem órgãos dentro dele, apesar de ele parecer simples por fora, por dentro ele é complexo, ele é um animal que precisa de cuidado, precisa de alimentos, precisa de todo cuidado, é igual um cachorrinho, um gatinho. São cuidados próprios, são diferentes, obviamente, você não vai fazer um carinho aí nele, mas ele tem cuidados específicos. E uma coisa que faz o coral ser tão diferente é que ele é basicamente formado de várias bocas diferentes. Ele tem uns pólipos e ele... Aqui não tem coral, enfim. Mas ele tem várias boquinhas diferentes, porque assim ele consegue captar, além das zooxanthelas, que ajuda a dar alimento para ele, além do que ele absorve da água em si, esses pólipos conseguem pegar partículas de coisas que estão na água em várias direções diferentes. Se ele ficar só num cantinho específico, ele não vai conseguir se nutrir tão bem, e ele evoluiu dessa forma para conseguir pegar de várias regiões diferentes que estão em volta dele. E por fim, pessoal, só para a gente falar uma coisa rapidinho, tem 3 grandes denominações aí, cientificamente não é exatamente assim, mas no aquarismo a gente fala assim, que são corais softs, que são corais moles, que é basicamente todo coral que é de tecido e que não tem esqueleto. Mais pra frente, quando a gente falar de corais específicos, eu vou explicar que não é exatamente assim, mas assim facilita. E tem os corais duros, que são separados em LPS e SPS. Qual que é a diferença, Thiago? Coral duro é que tem um esqueleto, tem uma base calcária mesmo, esqueleto, igual a gente tem esqueleto, ele também tem esqueleto. A única diferença é que a gente tem uma vértebra, ele não tem uma vértebra. E esses corais duros tem os que tem pólipo grande, que são os LPS, e tem os pólipos pequenos, que são SPS. Basicamente assim que a gente fala no aquarismo em si. Agora eu vou falar rapidinho dos peixes, pessoal, peixe que o pessoal tanto gosta. Tem vários tipos de peixes diferentes. É muito importante quando você entender que o peixe marinho não são todos iguais, cada um tem o seu comportamento. E é importante quando você vai montar seu aquário entender que dentro dos recifes de corais e também dentro do aquário eles têm comportamentos diferentes. Por exemplo, o famoso peixinho palhaço que a gente tem aqui é um peixe que não cresce tão pouquinho assim, não fica tão pequeno, ele fica um tamanho até que relativamente grande, ele é adulto assim, igual vocês estão vendo esses bitolinhas aqui. Porém, é um peixe que gosta de ficar mais em um território específico, próximo da sua anêmona e tudo mais. Diferente, por exemplo, do tangue, com a Dória aqui, é um peixe que nada bastante pelo Recife, nada bastante mesmo, ficou o dia inteiro em atividade, andando pra lá, andando pra cá. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Então é um peixe que, além de crescer mais, ele precisa de um espaço muito maior para nadar, por exemplo, que o peixe palhaço. Mas tem outros peixes que são um pouco menores também, que também gostam de nadar bastante. Então cada peixe
tem um comportamento completamente diferente. Tem peixes que, por exemplo, gostam de comer corais e tem peixes que não comem corais, normalmente não comem corais. Cada peixe também tem a sua particularidade. E ainda falando dos animais, também tem outros vários tipos, principalmente crustáceos, moluscos. Crustáceos aí a gente tem camarões, tem os famosos pagurinhos aí que são ermitões, que é um bichinho pequenininho que rouba a conchinha aí. Ladrão! Tem os moluscos, que são, por exemplo, os caramujos, tem as tridácnias também, que cada um tem o seu papel dentro dos recifes de corais, tem o seu comportamento dentro dos recifes de corais. Muitos deles servem dentro de uma cadeia alimentar um para o outro, aí eles vão, cada um vive de uma maneira diferente, e é uma coisa realmente... Parece ser complexa, não que não seja complexo, mas é uma coisa maravilhosa, e você estudando e você tendo calma, você consegue entender um pouquinho de como funciona o comportamento de cada um dos animais dentro dos recifes de corais e também dentro dos nossos aquários. Bom, agora que a gente falou dos animais, vamos falar na parte 2. E a parte 2 é a parte da superfície, vamos dizer assim. Bom, pessoal, a superfície é basicamente, como vocês podem ver nesse aquário, por exemplo, são rochas e tem o substrato, que a gente chama... pessoal que não conhece chama de areia e tal, a gente costuma chamar de substrato. São materiais que se formaram ao longo de milhares de anos. Parte deles são de conchas, de esqueletos de corais que usam o cálcio da água para formar seus esqueletos e acabam morrendo e acabam formando a base dessas rochas. Então, basicamente, dentro do mar, é basicamente essas rochas e também o substrato, que é a areia. Ah, Thiago, eu posso colocar qualquer rocha, qualquer substrato? Não. Justamente porque é feito desses materiais aí específicos dentro do mar, eles têm propriedades específicas. Então, sempre que você for colocar um substrato, uma rocha, tem que ser uma específica para aquário marinho. Por exemplo, com a Marco Rocks, que a gente vai utilizar, não é essa daqui não, é uma nova que a gente vai utilizar, que está chegando aí no Brasil. É natural e tem todas as propriedades que tem no oceano. O cálcio e todos os outros elementos aí que formam, que é importante não só para os animais fixarem e tudo mais, mas para liberar substâncias que são também importantes na água. Agora vamos para a terceira e uma das mais importantes etapas dentro dos recifes de corais, dentro de aquário marinho, que é a água. Como falei para vocês, pessoal, a água não é só água, não é só H2O, tem mais de 80 elementos aqui dentro dessa água que você tá vendo, sim, sabe a tabela periódica? Boa parte das coisas estão aqui dentro da água. Bem louco! A gente tem a água em si, H2O, aí tem o NaCl, que é o sal de cozinha que a gente conhece também, importantíssimo aí para os animais marinhos, e aí, depois disso, tem vários outros elementos importantes, cálcio, magnésio, potássio, iodo, estronço, enfim, eu posso ficar o dia inteiro aqui falando, e cada uma dessas coisas tem uma quantidade certinha aí dentro da água, porque tendo essa quantidade certinha, os animais conseguem absorver, as coisas ficam em equilíbrio, então é muito mais do que só a água. A água é composta de várias outras coisas importantes. Você não precisa estudar tudo que é composta a água. Tem alguns macroelementos que são mais importantes aí que a gente utiliza, por exemplo, o cálcio, o magnésio, o potássio, que é super importante também. Tem alguns macroelementos e os micro, normalmente com sal de qualidade que a gente compra, por exemplo, o sal da Caledônia, da Reflowers, ali em Caledônia, já tem todos esses elementos importantes, então você não precisa ficar batendo na cabeça aí, puta, eu vou medir aqui um negócio super específico, não, porque um sal de qualidade, por exemplo, já tem tudo isso que é importante para a vida marinha. E tem outras coisas que os animais vão consumindo, igual eu falei para você que o coral consome coisas da água, então você vai suplementando algumas coisas quando só o sal em si ele já não resolve pro dia a dia. E além desses outros elementos, a água também tem propriedades. Duas das principais propriedades da água é o pH e o KH, reserva alcalina que o pessoal chama aí. No caso do KH tem algumas coisas que formam ele. E pessoal, o pH aí vai desde o ácido até o alcalino, o KH também tem um nível dele, e aí dentro da água tem uma propriedade que é importante. Por exemplo, no caso de aquário marinho, o pH é entre 8 a 8.4. A reserva alcalina normalmente a gente mantém aí uns 8 mais ou menos, no média geral. Então tem as propriedades da água. Então a água não é só o que vocês estão vendo. Mas calma, parece que é complexo, mas a gente vai ter vídeos específicos sobre cada uma dessas coisas para vocês entenderem como regular isso no dia a dia para vocês ficarem tranquilos. Ah, bom! Ah, Thiago, mas como é que eu sei? O que são esses elementos? Como é que eu sei? Falou que os corais consomem, mas como é que eu sei que tá consumindo? E aí tem duas coisas muito importantes, pessoal. Por isso que o pessoal fala, faça teste. E agora você entendeu por que os testes são importantes. Porque a água tem todos esses elementos, os animais consomem esses elementos e você não consegue saber só olhando. Às vezes, quando você tem um indício que tem uma coisa errada, a coisa já se desandou por completamente. Por isso temos testes
que são testes por cor que o pessoal utiliza mais. Por exemplo, os testes da Seeking, que a gente vai utilizar aqui, que são testes que você mede quanto que está o cálcio, quanto que está o magnésio. Eles não são super mega precisos, mas eles têm o suficiente de precisão para você conseguir medir. E aí você pega produtos para suplementar eles, como por exemplo o Balance 7 da Reflowers. Tem justamente isso, tem cálcio, tem magnésio, tem o que forma a reserva alcalina, tem os microelementos, enfim, tem as coisas que você consegue colocar uns pouquinhos, vai medindo, medir, falta um pouquinho de cálcio, colocou um pouquinho, mede de novo, tá ok, e assim você vai aprendendo a medir e a manter a água do seu aquário marinho. Vamos para a quarta parte, que é a circulação da água. Sim, a água não está parada. Se vocês verem aqui no aquário marinho, a gente tem uma turbulência aqui em cima, não tem? É verdade. Por que, Thiago? Muitas pessoas vão te falar o básico. O que é o básico? É para não se acumular dejetos e outras coisas do substrato, para não apodrecer aqui embaixo e tal, e também para oxigenar a água. Também serve para isso, mas não é só isso e não é... Por que acontece isso? Por que isso é importante? Não sei. Então, pessoal, só para vocês entenderem bem rapidinho, onde formam esses recifes de corais aí nessas zonas tropicais, etc., nessas partes específicas, normalmente tem diversos tipos de vento, vamos dizer assim. Tem ventos mais rápidos e ventos mais lentos, vamos assim dizer. Os ventos que são lentos, pessoal, quando eles batem na água, eles fazem a água aí praticamente reta. Já os ventos que são mais rápidos, vamos assim dizer, eles batem na água de um jeito que a água fica turbulenta. O que é isso? Ela não fica numa direção só, ela fica em várias direções diferentes. Isso é muito importante porque, além dessa questão de oxigenação, de não deixar as coisas ficarem presas no substrato, e também isso ajuda a não aglomerar várias sujeiras no substrato do mar também. Isso ajuda também aos recifes de corais. Por quê? Na hora que os corais vão se formando e vão crescendo, como essa água vem de várias formas diferentes, de ângulos diferentes, o coral acaba conseguindo crescer de uma forma simétrica. Então, se você vê uma coral, por exemplo, ela não fica assim, por exemplo, uma coisa assim, uma aqui. Ela forma uma coisa praticamente perfeita, parece uma obra de arte. E a circulação é muito importante por isso. Por isso que você tem que usar não só uma bomba de circulação, mas uma bomba de circulação com uma controladora que vai conseguir fazer essas ondas acontecerem dessa forma, que é de diversas formas diferentes, de níveis diferentes, algumas mais fracas, algumas mais fortes. E, por exemplo, as bombas da Rosmond, pessoal, são bombas que fazem justamente isso, com a controladora deles. Consegue simular isso que é o mais próximo possível do ambiente de recife de corais. Muitas pessoas montam um aquário e aí depois de anos não fica tão bonito assim os corais, fica uma coisa meio assimétrica, e um dos motivos é justamente isso. Tem outras questões que a gente vai falar, mas um dos motivos é uma circulação defasada, uma circulação que não foi bem planejada para simular os recifes de corais. E outra coisa muito importante, pessoal, eu não falei dos pólipos para vocês, tem as boquinhas, né? Normalmente se formam sujeiras em torno dessas boquinhas dele. Essa circulação ajuda a deixar a boquinha limpa, porque joga para longe essa sujeira, e aí as boquinhas, principalmente de acrópolis, por exemplo, que são corais duras, ficam limpinhas. E além disso também, uma circulação mais fraca também deixa o esqueleto do coral ficar mais fraquinho também. Quando ele tem uma circulação mais forte, o crescimento do coral ajuda ele a entender que ele precisa de uma formação mais forte para aguentar aquela circulação forte. Então ele fica meio parrudão mesmo para aguentar aquela pancada de água que fica batendo no coral. Quinta e uma etapa muito importante, que é a filtragem. A filtragem, pessoal, para quem conhece aquarismo, normalmente é mecânica, é química e biológica, são as três principais filtragens. Esse vídeo eu não vou me entrar tanto no mérito de cada uma delas. No mar, a principal filtragem é a filtragem biológica mesmo, pessoal. O que é filtragem biológica? São as bactérias. As bactérias basicamente decompõem quase tudo, pessoal. Elas fazem todos os processos químicos, físicos, biológicos que acontecem nos recifes de corais e no mar como um todo, para aquela água ficar própria. O que é água própria? Bom, vamos lá. Vamos supor que você mora num quarto. Aí você, em vez de ter uma privada, você vai lá e solta dejetos no chão. Aí você come, não terminou de comer e deixou o prato lá com comida e ficou apodrecendo. Que nojo! Fica um cheiro muito ruim, o ambiente vai ficar ruim, aparecer rato, barata e tal, e você pode até acabar morrendo num quarto assim, desse modo. Você vai morrer! Lá na água, pensa que na água é mais ou menos assim, os animais também soltam fezes, tem restos de coisas que estão se decompondo, etc. E as bactérias, além de outros seres como camarões que também ajudam a comer essas coisas que estão se decompondo, etc. As bactérias comem isso muito rapidamente e formam diversos processos super importantes, principalmente do ciclo do nitrogênio, que faz todas essas coisas que estão se decompondo lá não prejudicar tanto assim os animais que estão lá dentro. Porém, nos aquários não é tão potente assim quanto no mar. Bom, pessoal, as bactérias
bactérias também se formam aqui no aquário, mas elas estão lá há milhões de anos no mar, pessoal. E as bactérias, assim como nós, elas também começam do jeito, elas vão evoluindo e tudo mais. E quando a gente monta um aquário, elas não estão tão potentes, vamos dizer assim, como estão no mar. Justamente pelo nosso aquário ser uma caixa de vidro fechada e que a água não fica indo para vários outros lugares diferentes, é muito menos água do que o mar, obviamente. Então precisamos de outros dois tipos de filtragem aí que não acontecem, não é que não acontece no mar, mas não da forma que a gente faz aqui no nosso aquário, que é a filtragem mecânica e a filtragem química. O que é filtragem mecânica, pessoal? Por exemplo, vamos supor que morreu um camarão aí, os animais soltaram fezes, tem resto de alimento. A filtragem mecânica vai pegar isso que está quebrando, essas coisas que estão saindo, por exemplo, resto de alimento, como eu falei para vocês, e isso vai para a filtragem mecânica, que é basicamente mantas acrílicas, o skimmer que vocês tanto aí... o que é skimmer, pessoal? O skimmer é uma coisa que suga a água de um processo que futuramente a gente vai explicar para vocês, suga a água de uma forma que vai levar tudo isso para um copo. Então pega essas coisas, resto de alimento, fezes, etc, e também outras coisas, e leva isso para um copo que fica fora do aquário, e você pega esse copo e joga todas essas coisas fora, e aí não ficam se decompondo e apodrecendo dentro do aquário. Manta acrílica, como por exemplo o perlon também, essas coisas que são um pouquinho maiores também vão ficar no perlon, você vai lá, limpa o perlon ou troca o perlon, e essas coisas ficarão se decompondo dentro do aquário e não vão ficar se decompondo. E tem a filtragem química também. Por que a filtragem química é importante e o que ela é, pessoal? Normalmente utilizamos aí na filtragem química, principalmente o carvão ativado, que ele vai absorver substâncias químicas, como a filtragem química fala, né? E o que é isso? Por que a gente precisa disso? Bom, pessoal, tem várias coisas, como eu falei para vocês, dentro do aquário marinho, por exemplo, como algas que liberam fenóis e outras substâncias. Isso, além de deixar a água turva, também pode, em alguns casos, ser tóxico para os animais. A filtragem química vai absorver isso e vai tirar isso da água. Essas coisas acabam se ligando mesmo à parede do carvão ativado. E aí você tem que ficar trocando o carvão ativado a cada 1, 2, 3 meses, dependendo de como tiver seu aquário. Além de tudo isso, essa água turva também pode prejudicar a iluminação. E como eu falei para vocês, principalmente para os corais, a iluminação é muito importante. Então, se a água está muito turva, vai ser ruim para os corais se desenvolverem. Então, a filtragem química é muito importante por esses dois pontos. E aí, por fim, tem a filtragem biológica, que funciona parecido com como funciona no mar, só que de uma forma um pouco menos potente, dependendo das outras duas também. Mas a filtragem biológica é importantíssima também para o aquário. Tá, Thiago, o que a gente utiliza no aquário para fazer toda essa filtragem? Isso, filtragem aquilo, filtragem daquilo lá? Vamos recapitular. Tem 3 principais tipos de filtragem. Filtragem mecânica, a gente utiliza o que chamam de shark bag, que é tipo uma bagzinha mesmo, que a sujeira vai ser retida nesse lugar e aí você depois limpa ela e tal. Tem o perlon também e principalmente o skimmer, que é o mais potente de todos, que é o mais importante de todos. A gente tem, por exemplo, os skimmers da Red Starfish e da Oceantec, que já são super tecnológicos aí para não fazer barulho, para não gastar muita energia, e eles vão formar várias microbolhas pequenininhas. Sabe aquelas bolinhas que você vê no skimmer? Aquilo vai pegando a sujeira e vai jogando pra cima, joga pra cima e fica nesse copinho que eu falei pra vocês. Um skimmer muito bom, ele consegue jogar mais sujeira do que outros skimmers, como por exemplo esses skimmers que eu citei pra vocês. Em segundo, tem a filtragem química que eu falei pra vocês e como é que ela é formada principalmente pelo carvão ativado. Tem também outras formas de fazer isso, mas o carvão ativado é o mais conhecido e mais utilizado. E a gente tem, por exemplo, o carvão ativado da Reflowers, que é o Detox, tem a linha Detox aí. A gente vai utilizar o G1100, pessoal, que também tem alguns carvões que liberam algumas coisas que não são tão boas na água, como por exemplo fosfato. Esse praticamente não lidera. Então, além de ele absorver todas essas coisas aí que podem estar na água e ajuda a água a ficar cristalina, sem cheiro, etc., ele também não libera quase nada de fosfato na água. É tudo legal, né? E por fim, a filtragem biológica, pessoal, nós utilizamos duas coisas importantes aí. Na filtragem biológica, lembra que eu falei das rochas? Não tô lembrado, não. As rochas de aquário marinho substrato, como elas são super porosas e tudo mais, as bactérias também se fixam aí nos poros das rochas e também por isso que essas rochas, além de tudo isso que eu falei anteriormente, elas também são importantes. Mas além disso, a gente também consegue jogar bactérias e comida para bactérias na água para elas conseguirem desenvolver. E a gente pode utilizar, por exemplo, o produto tem da Oceantec, tem Overnight e Ocean Blend, que é bactérias e comida para bactérias. E também uma coisa muito importante são as mídias biológicas. Tem gente que utiliza, gente que não utiliza, eu prefiro utilizar. São mídias mesmo, que tem algumas feitas de vidro, tem outras que é feita de cerâmica, tem vários tipos diferentes. Tem das da Malloy Haas, por exemplo, que conseguem se instalar muito
muitas bactérias em mídias muito pequenininhas, e também tem a da Jokin aí, pessoal, que foi o Block, que tem bactérias tanto na rocha, tanto na mídia, quanto também a mídia consegue instalar bactérias aí. Então é assim que forma principalmente a filtragem biológica. Agora a parte 6 é a temperatura, pessoal. Temperatura é muito importante. Por que é muito importante? Eu não tenho a menor ideia. Como vocês viram, eu vou colocar aqui de novo, os recifes de corais ficam principalmente em zonas tropicais. O que tem na zona tropical no nosso mundo aí? Tem um pouco mais de calor do que frio, porque lá nas outras zonas que são os polos, lá a água é muito mais fria, às vezes até congelado. Nas zonas tropicais, no meio do mundo, é onde fica mais quente a água, um pouco mais quente, mais amena, fica mais ou menos entre 24 a 27, tem algumas variações, mas no geral essa é a média principal aí. Como os corais estão a vida inteira deles aí, toda a evolução deles aí, nesse ambiente, então eles estão acostumados a justamente essa temperatura, e por isso é importante você controlar essa temperatura, porque se ficar muito abaixo disso ou muito acima disso, os corais podem até acabar derretendo. Isso mesmo, pessoal, eles podem acabar derretendo, anemonas, corais, outros animais. E os peixes também não gostam muito de temperaturas muito baixas ou muito altas. E além dessa questão de ficar nessa faixa aí, tem a menor variação de todo mundo praticamente. Os animais também odeiam variação de temperatura, odeiam variação mesmo. E como é que a gente controla isso, Thiago? Pra gente conseguir, quando a água começa a ficar fria, utilizamos principalmente o termostato com aquecedor, que é equipamento, por exemplo, da Oceantec, a Warmer X5, que o que ele faz? Ele capta a temperatura da água, ele percebe que quando está baixando, ele liga sozinho e começa a subir até a temperatura que você precisa. E o inverso, Thiago, está ficando muito quente, eu preciso descer essa temperatura. Normalmente tem duas formas de a gente fazer isso, com ventoinhas e com os famosos chillers, pessoal, que é como se fosse de geladeira mesmo, que a água passa por dentro e consegue resfriar essa água. Mais pra frente a gente explica como é que funciona esse processo, mas o controle de temperatura é basicamente dessas duas formas. Ah, Thiago, mas como é que eu controlo quando um vai ligar, outro vai ligar? O termostato às vezes não é 100% preciso e às vezes eu preciso desligar para ligar o chiller ou a ventoinha. Usamos controladores de aquário, por exemplo o Aquarino, que é nacional, pessoal. O que ele faz? Você coloca tudo ele tem sensores, ele mede e ele faz tudo isso automaticamente. Muitas pessoas falam, eu gosto de fazer tudo manualmente. Mas aí a pessoa viaja por 2 dias, o que ela vai fazer? Complicou. Então é muito importante vocês terem esses equipamentos por segurança, porque ele vai fazer o que já acontece naturalmente lá nos recifes de corais, ele vai simular isso dentro do nosso aquário, ele vai controlar essas coisas para não acontecer o pior dentro do nosso aquário. A penúltima etapa é a iluminação. Bom, pessoal, é só colocar uma abajur aí por cima e tá pronto aí nosso aquário. Não! Infelizmente não é tão simples assim, pessoal. Uma coisa é você ver luz, outra coisa é realmente chegar a quantidade, tipo certo de luz nos animais, principalmente os corais. Eu falei para vocês, os corais, boa parte deles é indispensável ter uma boa iluminação. E quando a luz bate, a luz do sol bate no mar, pessoal, acontece alguns processos aí que a luz chega de uma maneira específica nos corais. Por exemplo, vocês já viram arco-íris? Vocês já viram arco-íris, né? Sim. O arco-íris é basicamente você pegar a luz e dissecar ela. Quando você disseca ela, você separa em etapas, você tem as cores. E as cores azuis e roxas, por exemplo, pessoal, são cores que têm mais energia do que a luz amarela. Por exemplo, a luz vermelha, a luz amarela, teria o verde aí, mas o verde a gente não consegue enxergar a olho nu, basicamente. Mas como o azul e o roxo é mais energizado, por exemplo, pessoal, então ele consegue penetrar mais na água do que a luz vermelha, por exemplo. Então tem alguns corais que precisam de uma luz específica. Bom, eu não vou explicar tudo isso aí. Ah, Thiago, eu vou pirar com tudo isso. Calma, você precisa entender só que boas luminárias industrializadas já vão fazer tudo isso pra você. Esse pessoal que fez essas luminárias, pessoal, ficou muito tempo aí desenvolvendo essas luminárias para justamente simular tudo isso. Então fiquem calmos que vocês comprando, por exemplo, uma luminária como a Grace Core, a Cetus 2, é só ver lá na embalagem. Na embalagem vai falar assim, é recomendado para aquários de tal e tal e tal medida. Você mede o seu aquário e você já vai saber que essa luminária provavelmente vai dar conta de praticamente qualquer coisa que você for colocar no seu aquário. Vai ter todas as regulagens, então é só seguir a luminária aí, que a luminária vai conseguir mostrar para vocês. É claro que a gente vai ter um vídeo específico sobre iluminação, eu vou entrar na parte um pouco mais técnica para quem quiser aprender, mas pessoal, as luminárias hoje em dia, as industrializadas, a pessoa reclama de preço, etc, mas é porque ela já dá tudo o que é necessário e da maneira que é necessário para os nossos animais. Bom, uma coisa que as pessoas desprezam completamente, que é muito importante você entender o que eles são, o que eles funcionam, que é a última parte aí que formam
os recifes de corais, que eu falei pra vocês, seres que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas que são importantes também por equilíbrio. Alguns são pragas, praga pra gente que gosta de peixe e de coral. Tem alguns que comem coral, tem outros que não comem, tem outros que são importantes para a formação dos corais. São diversos, milhares de tipos de alga, são bactérias, tem seres que se chamam dinoflagelados, a gente falou dos zooxantelas, são parecidos com algas, mas não são algas, são todos esses microseres que formam toda a parte aí da biologia que a gente chama dentro dos recifes de corais e também nos aquários. Por exemplo, no caso de cianobactéria é uma coisa que o pessoal odeia em aquário, por quê? É uma coisa que pode encobrir os corais e em uma grande quantidade dentro do aquário, se você matar, por exemplo, libera uma substância que pode ser tóxica para os animais que estão aqui dentro. Já, por exemplo, as algas calcárias, as famosas algas pinks, elas ajudam a formar a base dos corais duros, por exemplo. Além de eles formarem os esqueletos deles, elas também formam a base para eles aguentarem toda aquela turbulência de água que eu falei para vocês. Então tem todos esses seres aí que a gente vai depois entrar em alguns deles, algumas pragas, algumas dificuldades e outros que não são pragas, até ajudam o aquário, como por exemplo as algas pink. E agora a última etapa aí desse vídeo, pessoal, que é uma coisa, infelizmente, que a gente tem que falar e que vocês vão entender porque isso daí não é só documentário do NetGeo não, que é a morte dos recifes de corais. Vocês devem ver notícias aqui, notícias ali, os corais estão branqueando e quando os corais branqueiam é quando eles estão morrendo, pessoal. E aí depois eles derretem e fica só o esqueleto deles. Tem recifes de corais inteiros morrendo e tudo mais. Coincidentemente, eu tava fazendo esse vídeo, saiu uma notícia recentemente na Folha, pessoal, falando que uma anomalia climática estava causando a morte massiva de corais em Abrolhos, que é uma região próxima, pessoal. Tem duas principais coisas aí que matam os corais e acabam com recifes de corais. E quando a gente está falando em acabar com recifes de corais, não está falando de matar só coral. A gente está falando em matar todo aquele ecossistema de peixes, de moluscos e crustáceos que moram naquela região. São milhares, de centenas de milhares de animais que morrem quando os corais também morrem, pessoal. Então, preservar os corais é preservar vidas. E, por exemplo, eu falei para vocês que a temperatura é importante. Se você deixar muito alto ou muito baixo, os corais morrem. Os corais morrem, o que está lá também morre, pessoal. Então, por exemplo, a gente vê vira e mexe aí, aquecimento global, isso, aquilo que está acontecendo, e aí você vê vários recifes inteiros que levaram não sei quantos milhões de anos para se formar, de repente morreram. E o aquário é a mesma coisa. Se você não cuidar do seu aquário, se você deixar variar a temperatura, se você não cuidar da sua água, se você não fizer, enfim, a água se ficar muito ácida, e você também vai acontecer a mesma coisa. Se você não cuidar do seu aquário, se você não der o melhor possível que você puder para os seus animais e estudar antes de fazer qualquer coisa, tudo que está aqui dentro pode morrer. E você é responsável por isso que está aqui dentro. Calma, não fique com medo de montar um aquário e tudo. Calma. Se você fizer tudo com calma, muito dificilmente. É claro que algumas vezes foge do nosso controle. São coisas que é natureza. Às vezes a própria natureza evolui e as coisas mudam no mundo. Enfim, mas a gente tem uma responsabilidade de cuidar do que está aqui dentro. E assim como a gente tem a responsabilidade de cuidar do mundo, que é a nossa casa, que é o mundo, tem um micromundo aqui dentro que eu e você que está assistindo esse vídeo, que está começando essa série, quer montar um aquário marinho, você também é responsável por tudo isso. E quando a gente fala, seja paciente nos mandamentos, seja paciente, espere e monte com o melhor que você puder, e não maior, e não disso, não daquilo, é justamente por isso. Para a gente tentar simular tudo isso dos recifes de corais. E pessoal, muitos produtos que estão hoje em dia no mercado é para facilitar a vida do aquarista. É para você não ter que ficar toda hora mexendo, fazendo isso e se matando. É justamente para ajudar o aquarista a manter as vidas que estão aqui dentro. Não é coisa supérflua, não é coisa boba, são coisas importantes para a gente manter os maravilhosos recifes de corais aqui dentro da nossa casa. Terminamos aí um que, se não for o mais importante, é um dos mais importantes vídeos da série. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo, que chegou até o final, quando você vê outros vídeos, aprender sobre circulação, modo de circulação, aprender sobre o skimmer, filtragem mecânica, aprender sobre todas as coisas, depois volta nesse vídeo, recapitule tudo esse básico que a gente está passando, porque essa é a base aí do coralzinho, da mudinha que está nascendo, e essa mudinha vai virar um coral enorme que vai ser o seu aquário. E esse coral enorme, quando você aprender como funciona cada uma das coisinhas aí no seu coral, a água e tudo mais, você vai ter um maravilhoso recife de coral, eu tenho certeza. Mandem aí pra gente depois os aquários que vocês vão começar a montar 1, 2, 3 anos depois. Pra gente, eu tenho certeza que vão ter aquários maravilhosos, incríveis, que eu sei que vocês são pessoas responsáveis e vocês vão montar aquários muito bonitos com as dicas que a gente vai passar pra vocês, beleza? Bom, pra quem
ficou até aqui, curtiu o vídeo. Para quem também não é inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal se você curtiu, clique no sininho para receber a notificação dos outros milhares de vídeos que vão sair aí também. Se você curtiu o vídeo, também dê o like aí, vamos apoiar aí. Mas se não curtiu, também dê o dislike e fale porque você não curtiu, beleza? Para quem não viu o vídeo anterior, demos algumas dicas aí, pessoal, como iniciar no aquarismo marinho. É claro que não tem uma maneira única, mas nesse vídeo aí a gente deu algumas dicas de como a gente faz e costuma dar certo. E não se esqueçam, o próximo vídeo, para quem está assistindo aí no presente e não no futuro, o próximo vídeo vamos falar sobre alguns dos principais tipos de aquário marinho que a gente pode montar para você ver qual você gosta mais, para você tentar reproduzir aquele que você vai gostar mais.